A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no primeiro culto do ano de 2021. Um culto de louvor, adoração, de celebração ao nosso Deus. E nós queremos te convidar essa noite para que você chame toda a sua família, todos que estão aí dentro da sua casa, para poder cultuar junto conosco. Aproveita, irmãos, pega o link do culto e já passa para outras pessoas, para parentes, amigos. Abençoa a vida de outros também. Convide outras pessoas para estar assistindo esse culto. Nesse momento eu quero te chamar, te convidar para que você curve a sua cabeça aí na sua casa e agradeça a Deus por esse ano que está se iniciando. Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez conosco em 2020. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por ter nos livrado, Pai, por ter livrado os nossos amados, a nossa família, os nossos amigos, por ter trazido, Senhor, provisão para dentro das nossas casas. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Deus. E nessa noite de celebração, nós queremos, Senhor, te adorar. Não permita, Deus, que nada seja empecilho para que a nossa adoração chegue ao teu trono de glória. Coloca, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos, a nossa igreja nas tuas mãos, a nossa família, Deus, nas tuas mãos. Fica conosco, Pai, e que o Senhor possa encher esse lugar com a tua glória. Convida o Senhor nesse momento para encher a tua casa da glória dele, da alegria, do gozo, do refrigério do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Seja enaltecido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Chama aí as pessoas que estão perto de você, dá um beijo, dá um abraço. Quem está aí dentro de casa pode, a gente aqui que não pode, mas dentro da sua casa você pode fazer isso. Amém? Vamos louvar o Senhor. Bom mesmo é render louvores ao nosso Rei. Amém. Eu quero que você declare assim, ó, essa noite: minha casa e eu serviremos a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas não dá para o seu louvor. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas notar para o seu louvor. Bendiremos o seu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Seguiremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas não dá para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Pam, pam, pam. Vamos lá. E esse ano que passou, gente, como a gente precisou ter fé, não é verdade? Verdade.
E fé em quem? No Filho de Deus. Como a gente precisou estar juntinho do Pai para que a gente passasse por tantos problemas. Esses problemas sociais, problemas que nós encontramos, né, dentro da nossa casa, as dificuldades, as adversidades. Mas o Senhor, Ele nos fortaleceu. Amém? Você aí dentro da sua casa, louve o Senhor com palmas. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Aleluia. Só o Senhor é digno de receber todo louvor, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Continue louvando ao Senhor com as suas palmas aí em casa. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. E dai glória e louvores e a majestade da vida do nosso Rei. E da glória lá em casa, glória e louvores e a majestade da vida do nosso. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa
Graça e paz, queridos. Agora está limpo. Está tão limpo que eu estou cheirando álcool aqui. Espero que daqui para o final da mensagem eu não fique bêbado. Feliz 2021 para todos vocês, amém? Esse é um culto, o primeiro culto do ano, é um culto de ceia. E eu gostaria que você aí abrisse a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 23. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Eu queria rapidamente refletir com você sobre esse texto, sobre esse momento da ceia do Senhor. E nesse contexto da igreja em Corinto, o que estava acontecendo era que a reunião daqueles irmãos, ela por alguma razão, ou melhor dizendo, por várias razões, ela acabou perdendo o seu significado, ela acabou perdendo o seu sentido. E aí eles já não mais se reuniam para a ceia, eles já não mais se reuniam para meditar e refletir no que Jesus fez na cruz do Calvário, e por conta do que Ele fez ali, então pôde existir uma igreja reunida em torno da presença de Cristo. Uma igreja que é um corpo, que é uma família, que é um povo por causa de Cristo. E quando esse referencial se perde na vida da igreja e da comunidade, então as pessoas se reúnem em nome da ceia, em nome daquele encontro, em nome daquela celebração, mas fazem isso apenas para o cumprimento de um calendário, para o cumprimento de uma atividade com a qual eles já estão acostumados a conviver. Mas o significado disso, a razão daquela reunião se perde. E aí eles não se encontram mais uns com os outros por causa de Cristo, mas vão para aquele lugar por causa de si mesmos. E aí é por isso que Paulo começa no verso 17 dizendo que eles se reuniam não para melhor, não para aquilo que há de melhor, mas para o pior.
eles se reuniam com divisões entre si, eles se reuniam com partidarismos, eles se reuniam para um comer demais e deixar o outro com fome, para um beber demais e deixar o outro com sede. Eles se reuniam não para a edificação de todos, mas para que alguns fossem esquecidos e menosprezados. Na verdade, aquela reunião, ela menosprezava o sentido real do que é ser igreja. E nós não podemos permitir de maneira alguma que a agenda rotineira da igreja, ou seja, aquilo que nós fazemos todos os meses, e dentre essas coisas que fazemos todos os meses, nós temos esse culto em que temos o momento da ceia, da celebração da ceia do Senhor. Nós não podemos permitir de maneira alguma que o seu sentido, que a sua razão se perca. E se perca por causa de que deixamos de lado o que é principal e o que é primordial. E isso significa que somos igreja por causa de Jesus Cristo. Celebramos a ceia por causa de Jesus Cristo. Nos reunimos por causa de Jesus Cristo. E todas as vezes que participamos da ceia, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, por causa dEle, para a glória dEle. É por isso que fazemos tudo o que fazemos. E quando eu olho para esse texto, eu consigo extrair dele algumas coisas que eu julgo extremamente importantes para nós, que talvez funcionem como um tipo de vacina, não é? Estamos todos nós na expectativa de vacina, não é? Para resolver um grande problema que assola o mundo todo. Mas eu acho que, observando esse texto, existem alguns princípios que talvez funcionem aí como um tipo de vacina para não permitir que, de alguma maneira, no cumprimento da nossa agenda, percamos de vista aquilo que é realmente importante, aquilo que é realmente essencial e que nos caracteriza como povo e como igreja. E quando eu observo aqui o verso 23, eu encontro uma dessas vacinas, um desses antídotos aí que nos permitem não perder de vista o foco pelo qual nós somos igreja de Jesus. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí nós encontramos esse primeiro princípio que funciona como uma vacina. É quando o nosso relacionamento com Deus, nós continuamos recebendo dele a orientação, continuamos recebendo dele a instrução, continuamos conectados, nutrindo com ele o nosso relacionamento, de maneira que ele continua nos falando, ele continua nos dando a sua palavra, ele continua nos orientando, ele continua nos mostrando o caminho. E essa é uma das formas de não perdermos a razão de nos encontrarmos, de ser igreja. E essa forma é quando nós somos conectados com Ele, que temos o relacionamento com Ele acima de qualquer coisa. Quando nós não perdemos o nosso relacionamento com Ele. O que o Paulo está dizendo aqui para corrigir o problema da igreja de Corinto, como é que ele corrige o problema da igreja de Corinto? O que eu recebi do Senhor. Ele está dizendo: eu recebi isso de Deus, e é assim que vocês precisam se portar. Quando nós deixamos de receber de Deus, quando nós deixamos de ouvir a Deus, então mergulhamos na religiosidade, adentramos na rotina das práticas do que precisamos fazer, e aí, em fazendo isso, esquecemos do sentido, porque deixamos de receber de Deus. Se há algo que pode nos prevenir de todos os erros, se há algo que pode nos prevenir
de esquecer a razão pela qual nós somos igreja, é que nós precisamos continuar ligados à videira que é Jesus Cristo. Mas esse mesmo princípio, ele nos chama a atenção para a continuidade dele. Porque Paulo não ficou apenas recebendo de Deus, não ficou apenas ouvindo de Deus, ele transformou tudo o que recebeu em algo que deveria ser transmitido a partir dele. Tanto é que ele diz: o que eu recebi do Senhor é o que também eu entrego. E é interessante quando nós olhamos para isso e estabelecemos aí a correlação entre receber e entregar o que temos recebido da parte de Deus, porque isso nos torna pessoas que não são um fim em si mesmas, pessoas que não bastam, pessoas que não são apenas consumidoras de alguma coisa, mas pessoas que se tornam canais da bênção de Deus. E é interessante observar que a característica desta igreja que está sendo corrigida agora é que as pessoas iam para lá pensando em si mesmas. E o que Paulo está dizendo aqui, que não é para ser assim, aquilo que você recebe de Deus é para você entregar para o outro. Então você não pensa apenas em si mesmo, naquilo que você recebe, mas você então transmite isso ao outro e você deixa de ser um consumidor para ser um canal da ministração da bênção de Deus que é estendida aos outros. De maneira que o que você recebe de Deus é exatamente isso que você compartilha. Então, para que não percamos de maneira alguma o sentido, a razão de ser igreja, nós precisamos estar, em primeiro lugar, constantemente recebendo do Senhor. Precisamos estar nos relacionando constantemente com Ele. Mas, em segundo lugar, tudo isso que vem de Deus para nós deve ser transmitido para aqueles que estão ao nosso redor. Porque se assim não for, nós nos tornamos semelhantes ao mar morto. Sabe por que ele é chamado de mar morto? Porque ele só recebe, ele não entrega, ele não deságua. Aí os níveis de sal ficam insuportáveis, nada vivo consegue permanecer ali. E se as pessoas resumem a sua relação com Deus e resumem a ideia de ser igreja apenas em receber, por si só, há morte nisso. Porque a ideia de Deus é que aquilo que Ele derrama sobre nós de graça nós devemos derramar na vida dos outros também. E uma igreja que se reunia, onde as pessoas se embriagavam, comiam demais em detrimento de outras que passavam fome e sede, você vê claramente que elas entraram e encararam a vida da igreja como alguma coisa que era só para elas, que não estendia para o outro, e isso é que gera a morte na igreja. Por isso que lá na frente ele disse que eis a razão que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, porque eles não tinham a capacidade de julgar as suas atitudes à luz do projeto de Deus para a igreja de Cristo. Então esse ano precisa ser um ano em que você esteja nutrindo o teu relacionamento, a tua intimidade com Deus. Precisa ser um ano de você estar recebendo de Deus para a sua vida, mas também, igualmente, na mesma medida, precisa ser um ano em que tudo que você recebe de Deus, você transmite para as pessoas que estão ao seu redor. Que coisa maravilhosa! Se percebemos pelo menos esses dois princípios, então dificilmente vamos perder o sentido do que é ser igreja. E aí ele nos traz um outro princípio interessante, mas agora ele aponta ou extrai esse princípio da própria pessoa de Jesus. Porque ele diz o seguinte: o que eu recebi do Senhor
eu também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E aqui nós vemos um outro princípio extremamente importante que vai nos ajudar a continuar sendo igreja dentro dos padrões, dos projetos de Deus, sem nos esquecer daquilo que nos caracteriza como tal. E quando olhamos para Jesus, na noite em que ele foi traído e ele sabia da traição, e ele foi traído por um daqueles seus discípulos que caminhou com ele durante 3 anos e meio, que se relacionou com ele. Aquele discípulo que tomava conta das finanças. E você imagina o nível de confiança que você deposita em alguém que cuida do seu dinheiro, ou que cuida do dinheiro da equipe apostólica, vamos usar assim, não é? Você não dá o dinheiro na mão de quem você não confia. Então o nível de confiança era alto. E essa confiança, ela, de certa maneira, ela foi quebrada. Até porque a Bíblia diz que Judas, ele colocava a mão naquele dinheiro, não apenas para administrá-lo, mas para tirar para si. Tanto é que quando ele vai fazer o acordo lá com os sacerdotes para entregar Jesus, ele está interessado no quê? No dinheiro que eles ofereceram. E é onde a Bíblia diz, né, que a raiz de todos os males é o dinheiro. O dinheiro não é o problema, mas o amor a ele é a raiz de todos os males. E o amor ao dinheiro tinha encontrado o lugar no coração de Judas. Mas o que é impressionante aqui não é a traição de Judas, não é o que Judas fez, não é o dinheiro ter encontrado o caminho do coração dele. O que é mais impressionante aqui não é nada disso. É que Jesus, sabendo de tudo isso, ele ainda pega o pão, parte e diz: isso aqui é o meu corpo que é dado por vós. E o Judas não ficou de fora da ceia. Ele recebeu o pão, ele tomou do cálice também. E é ali na ceia que Jesus diz assim para ele: o que você está para fazer, vai e faz logo. O que isso nos ensina sobre ser igreja? Isso nos ensina que o próprio Jesus, na verdade, está nos ensinando que para ser igreja, nós precisamos aprender a trilhar o caminho do perdão, o caminho da graça. Nós precisamos aprender a acolher o imperfeito, acolher aquele que peca. Até porque, queridos, se assim não for, não dá para ser igreja, não é? Imagina essa igreja de Corinto, quando a gente olha aqui, que gente egoísta, que gente partidária, cheia de panelinha, que coisa horrorosa. Sabe como é que Paulo se refere a essa igreja? Como uma igreja amada e querida, chamada por Deus. Exatamente porque há no coração dessa comunidade o entendimento de que ela precisa ser uma comunidade que acolhe o que é imperfeito, até porque nós somos pecadores. É verdade, não somos mais escravos do pecado, nós temos escolha, mas não deixamos de ser pecadores. Nós não somos a comunidade dos perfeitos, porque na humanidade caída não existe esse tipo de perfeição. Essa perfeição só será alcançada quando nós todos fomos chamados à presença de Deus e recebemos um corpo incorruptível revestido de glória. Aí então haverá a perfeição, mas até lá nós precisamos aprender a acolher a imperfeição, saber lidar com ela. E quando Judas vai entregar Jesus, ele vai lá dar um beijo em Jesus, que esse era o sinal que ele usou para entregá-lo.
E Jesus pergunta assim para ele: que fazes, amigo? Jesus não esculachou o cara, não é? Seu traíra, bandido, sem vergonha, some daqui, você ainda tem coragem de olhar na minha cara. Jesus não fez isso. Ainda chamou o sujeito de amigo. E o arrependimento gerado em Judas foi tão terrível, tão grande, que ele acabou por tirar a sua própria vida. Nós precisamos ser uma comunidade que lida com as falhas, com os erros das pessoas, não tolerando esses erros e perpetuando o pecado, não, mas que acolhe essa imperfeição e, através da graça de Deus, promove uma transformação, dá a essas pessoas a chance de recomeçar. Nós podíamos nos lembrar de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e depois Jesus se encontra com Pedro, ele vai até Pedro e por 3 vezes pergunta para ele: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Dando a Pedro as mesmas oportunidades que ele teve para negar, ele recebeu as oportunidades para se reafirmar. E nós precisamos ser essa comunidade que cria as oportunidades para a pessoa não mais permanecer no erro, mas para ela recomeçar. E só é possível quando você acolhe a imperfeição com amor. Eu acho que aí está o cerne do que Jesus ensinou para que nós amássemos uns aos outros da mesma forma como Ele nos amou. E a Bíblia diz que que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então que nesse ano de 2021 seja um ano de você nutrir o teu relacionamento com Deus. Continue recebendo de Deus. Continue ouvindo de Deus, aprendendo com Ele, com a palavra dEle. Continue investindo na tua intimidade com Deus. Mas que esse ano de 2021 também seja um ano que tudo aquilo que você recebe de Deus você transmite. Você é como um rio de água viva que flui dentro de você. E flui. E sai. E essa água, ela sacia a sede de muita gente. Seja você alguém que não é um consumidor, mas é um canal de bênçãos de Deus. E que nesse ano de 2021 você seja uma pessoa mais cheia da graça de Deus, do amor de Deus, na direção do outro, para acolhê-lo com as suas imperfeições. Não para perpetuá-las, mas para dar a essa pessoa a chance de recomeçar, para dar a essa pessoa a chance de ser transformada. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele continuou dando de comer, Ele continuou dando de beber, Ele continuou sacrificando-se para que aquelas pessoas fossem salvas. Quanta gente dentro da igreja, por questões de conflitos que não são resolvidos, quanta gente que abandona, quanta gente que amarga, quanta gente que fica seca, fica cética, e aí volta-se para si mesma e deixa de ser um canal de bênçãos para o mundo e torna-se apenas uma consumidora. Ela regride na ideia do que é ser igreja. E a minha oração é para que você, diante de todas as lutas, crises e conflitos, porque uma igreja, ainda hoje eu pensava sobre isso, e comentava com alguém que estava comigo dentro do carro, dizendo: olha só, um projeto de Deus chamado igreja poderia dar certo. Pessoas tão diferentes, com histórias tão diferentes, convivendo juntas, tinha tudo para dar errado. Mas por causa do amor de Cristo e do amor que passamos a nutrir uns pelos outros, nós somos capazes de cobrir uma multidão de pecados e de dar às pessoas a chance de recomeçar, de reaprender e de perdoar e pedir perdão. Que nesse ano nós sejamos uma igreja assim, que nutra o seu relacionamento com Deus, que seja canal de bênção para os outros, e uma igreja que seja acolhedora, que acolha inclusive as imperfeições,
criando um ambiente de cura, um ambiente terapêutico, onde as pessoas podem se tornar novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra para a tua vida nesse primeiro culto do ano. Que Deus abençoe você. Quero chamar aqui o ministério de louvor. Nós vamos agora orar e eu vou servir a ceia enquanto nós cantamos um cântico de louvor ao Senhor. E vai ser um tempo abençoado. Você está aí em casa nos assistindo, certamente você já está aí com a tua ceia preparada, vai ser agora. Então prepara aí o teu pão, teu suco de uva, né? Que nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por tudo que essa palavra nos ensina, os desafios que ela nos dá para sermos igreja e jamais esquecer do que é ser igreja. E não apenas mergulhar nas atividades rotineiras até que elas percam completamente o sentido e nos vejamos perdidos e agindo de maneira que a nossa reunião não é para bênção, mas é para juízo. E eu oro, Pai, para que no nome de Jesus, durante todo esse ano tenhamos essa oportunidade de ser essa igreja que continua recebendo do Senhor, de ser essa igreja que continua entregando para os outros aquilo que recebe do Senhor, de ser essa igreja que é capaz de acolher a imperfeição, criando um ambiente de cura, de restauração, onde as pessoas podem nascer de novo e se tornarem novas criaturas. Nós oramos para que esse ano de 2021 seja assim. E possamos ver aqui muita gente sendo abençoada, muita gente sendo transformada para a glória, para o louvor e para a exaltação do Teu santo nome. Essa é a oração, Pai, que nós fazemos no nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Enquanto louvamos, eu vou servir aqui a ceia para a equipe. E daqui a pouco eu dou o comando aí para que todos nós possamos comer e beber juntos. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: "Esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim." Vamos todos comer e beber nesse momento, tendo em mente o que Jesus fez por nós e nos tornou igreja, e com o desafio de ser essa igreja que Jesus quer e sempre quis que fôssemos. Vamos comer e beber. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto
paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Você também tem agora o privilégio, a oportunidade de dedicar ao Senhor os teus dízimos e ofertas. Aí no rodapé do teu vídeo tem as informações. Pega aí o teu celular, no teu internet banking, e aproveite esse momento para dedicar ao Senhor o teu dízimo, a tua oferta, a tua contribuição para missões, a tua ajuda, se você assim desejar, para que nós continuemos aí comprando as cestas básicas a fim de abençoar famílias que ainda estão passando por dificuldades. O auxílio emergencial acaba e tem muita gente ainda sem trabalho, e nós precisamos ser uma igreja solidária que se importa com essas causas, e devemos falar e dar voz àqueles que não têm. Então é por isso que nós temos esse momento dedicado para isso, e durante esse momento de louvor você pode fazer parte disso. Amém? Vamos louvar o Senhor. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, graças a Deus. Só dar um aviso para vocês. Nesses duas primeiras semanas de janeiro, nós teremos um recesso da nossa escola bíblica e voltamos na terceira quarta-feira, então, com as nossas aulas. Amém? Isso é para dar uma folguinha para o professor de vocês e para dar tempo da gente também preparar o novo currículo aí para esse próximo ano, tá certo? E aí nós nos vemos, queridos, na próxima semana, às 19 horas, aqui nesse canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, aperte lá o sininho de notificações, porque aí toda vez que a gente postar alguma coisa, você vai receber aí na sua casa. E também deixa o teu like, o teu gostei, que isso é muito importante e ajuda, né, o YouTube entender que isso aqui é relevante, e aí começa a sugerir, né, esse nosso link para mais pessoas, e o nosso desejo é que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem aqui. Amém?
Vamos orar para a gente finalizar esse momento desse primeiro culto do ano. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória, de bênção na sua vida, com essa oportunidade de ser canal de bênção na vida das pessoas. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Louvado seja o teu nome por esse privilégio que nós temos de estar reunidos nesse primeiro culto do ano. E oramos, ó Pai, para que o Senhor continue nos abençoando, assim como o Senhor fez até agora. E, na verdade, podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. E que o Senhor continue derramando da Tua graça sobre as nossas vidas durante o ano de 2021. E que esse ano também seja um ano de crescimento, seja um ano de amadurecimento, seja um ano onde possamos derramar as Tuas bênçãos sem medida sobre a vida de tantas pessoas que estão carentes e necessitadas do Senhor. Faz assim, ó Pai. Ouve o nosso clamor e a nossa oração. E oramos também certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, o consolo e o poder do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém, amém. Que Deus te abençoe, a gente se vê próximo domingo. Fique com Deus. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. De Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Tu és digno és de receber